A Deus, seu nome bendizendo, louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome bendizendo, louvarei a Deus, a vida nos conduz. Boa noite. De todos os cantos viemos para louvar ao Senhor, paz eterna bondade, Deus vivo libertador, todo o povo reunido num canto novo louvor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Os pais e mães de família, venham todos celebrar a força nova da vida, vamos alegre cantar. A juventude, as crianças. Ele chamou dentro e disse, você não liga três. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Lavradores, operários, todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos, as marcas do sofredor. A vida e a luta que ofertamos no altar do Deus Criador. Glorificado do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Sempre que a gente diz esse primeiro oremos, é para a gente colocar as intenções. Pelo que, por quê, para quem você quer rezar hoje nesta missa. Então a gente coloca a vida da gente, a família, o trabalho. Às vezes tem alguém que precisa mais do que a gente. Mas chama oração coleta, oração que reúne as intenções que a gente trouxe para a Santa Missa. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos, em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josabá, filha do rei Jorão, irmão de Ocosias, raptou o filho dele Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados. Colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela,
escondido no templo do Senhor. Enquanto Atalha reinava no país, no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos queriteus e da escolta. Introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato. Mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou os seus centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalha veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trompeteiros do rei junto dele e todo o povo do país, exultando de alegria e tocando as trombetas, Atalha rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões, pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares, e o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre. Colocarei sobre o trono em teu lugar, por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do seu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Por sua morada. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Muito bem, querido povo de Deus, mais uma noite de festejo. Será o que a gente já guardou no coração das reflexões do nosso festejo? A gente vem à missa, certamente a gente teve um dia de trabalho, de luta, de cansaço. Durante um dia a gente experimenta muitas coisas, né? Alegrias, raiva, tristeza, esperança. Mas você está aqui. Parabéns por você que está aqui. Que bom que você está aqui. E a gente vem por quê? A gente vem por causa da fé. A gente vem porque acredita. A gente vem para receber a bênção de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia. A gente não vem por uma obrigação externa, mas por uma obrigação do nosso coração. Ou seja, eu me sinto no dever sagrado de estar aqui, até porque o festejo mesmo só vamos ter no próximo ano, se passa isso. Então, parabéns por cada um que tem participado, que tem contribuído, que ajuda a sua comunidade, que vê na comunidade o espaço onde você pode e alimenta a sua fé. Hoje, a palavra de Deus traz para nós essa ideia da gente não juntar tesouros aqui na terra, com o risco de que se estrague, o ladrão roube, ou fique como confusão nas histórias de herança depois que a gente morre. Mas que a gente ajunte tesouros no céu. Ou seja, muitas coisas, o decisivo é como a gente vê essas coisas, como a gente enxerga. É igual a história daquele casal que a mulher acordava todo dia e ela olhava assim pela janela que a vizinha não lavava a roupa direito. E ela dizia para o marido que a minha labocheira, né? Ela via umas patacas lá, tá vendo? E o marido aqui calado, né? No outro dia a mulher dizia, meu Deus, ao jeito daquelas cobertas, né? Ficava falando da vizinha. Quando foi um dia, o marido acordou mais cedo, Zé Mar. Foi lá e limpou a janela. Quando a mulher olhou, mas menina, a vizinha hoje caprichou. E o marido, não, mulher, foi a janela de nossa casa que nós limpemos, né? Ou seja, muitas vezes a sujeira está em nós, não é no outro. Quantas vezes alguém é um traste mesmo e quem olha diz assim, fulano é boa pessoa. Porque ele é boa pessoa. Se eu sou uma boa pessoa, eu sempre vou olhar o outro com o melhor que ele tem. Agora, gente que fala de tudo e de todos, desconfie também. Por quê? Nós olhamos
com os olhos que a gente tem, com a visão que a gente tem. E isso se torna verbo, e isso muitas vezes se torna intriga, isso muitas vezes, de vez em quando eu tenho que dizer, menos, fale menos do outro. Ou, apesar dele ter isso, olhe outros valores na pessoa. Valoriza aquilo de bom que ela tem. E é ruim quando a gente tem que dizer isso. Porque a gente só diz isso para quem está próximo da gente. Um bocado de gente fala do padre, mas não está perto do padre, ó, não me importa. Agora, quem está perto da gente é que convive, que escuta e que, sabe? Então, a gente tem que ter a coragem de corrigir. A gente tem que ter a honestidade, a transparência, porque isso edifica. Quantas vezes a gente diz mas dentro do coração está negando aquele ou seja, você não concorda. Muitas vezes você concorda para não perder o amigo que está ali. Mas não é que você concorda, principalmente quando alguém difama, destrói alguém que você gosta. E tem gente que é danado. Quanto mais ele sabe que você gosta de alguém, mas ele vem falar daquele alguém para você. Isso é desumano. Então, por isso que Jesus diz, se o olho, a lâmpada, toda ela é escura, você vai ver o mundo de acordo com o que você está enxergando. Então, a palavra de Deus, ela só é palavra de Deus se ela conseguir provocar em nós uma inquietação. Tem vezes que a gente lê o evangelho, chega a cara da gente e fica mexendo, porque é uma palavra para a gente. E é bom que ela mexa. E é bom que ela revolucione a gente. Para que a gente não se conforme com alguns pecados, com alguns comportamentos, com algumas atitudes que não é para a gente. E que a gente não se arranca desses lugares se a gente não tiver uma oração forte. Se a gente não tiver uma leitura bíblica. Se a gente não tiver o hábito de rezar o texto. Se a gente não disser, Senhor, tem misericórdia de mim do mundo inteiro. Senhor, a Eucaristia que eu comungo é para perdoar meus pecados, é para me lavar, é para me purificar. E não vai pecar mais? Vai. A gente se banha todo dia. Ah, mas já que eu vou me sujar, eu não vou banhar. Tem uns que não gostam mesmo, não. Mas o quanto você puder permanecer limpo, você vai permanecer limpo, não é não? Ou seja, assim também. Por mais que a gente peque, mas quanto mais eu conseguir ficar sem cometer determinados erros, pecados, ou seja, trabalhar em mim a graça de Deus que está em mim. Os santos, eles se tornaram santos não foi porque não tinham pecado. Todo humano, com exceção de Maria, pecou. Mas a graça de Deus neles, as suas virtudes, foi maior do que os seus pecados. São Luís Gonzaga interceda por nós. E por mais que a gente seja uma pessoa boa, acredite que você possa ser melhor. E se alguma coisa você julga que não é boa, tenha coragem de mudar. Tenha coragem de se transformar. Eu admiro muito os casais. Eu admiro muito. Porque tem gente que eu não sou casado com ela, mas eu sei o defeito e eu canso só de ver. E eu fico imaginando quem está casado com ela. Sabe? Digo, meu Deus do céu, parabéns. Vai viver 70 anos com esse defeito. 80 anos com essa situação. Então, assim, a coisa que o amor transcende, a gente sabe. Mas o amor não é sinônimo de sofrimento, não. Ele deve ser sinônimo de aconchego. Em vista do meu amor, eu sou capaz de mudar. Em vista da minha família, eu sou capaz de mudar. Em vista da igreja que eu rezo, que me acolhe, eu sou capaz de mudar. E graças a Deus, a maior transformadora de vidas é a nossa igreja. Quanta gente que tinha um projeto de vida antes de estar aqui. E quanta gente passou a ver a vida, passou a viver uma vida diferente a partir daquilo que a igreja, através do evangelho que ela prega, conseguiu mudar. Então, não desista de você, porque Deus não desiste da gente. Creio em Deus Pai. Nasceu da Virgem Maria.
de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E vamos apresentar ao Senhor nossos pedidos, nossas preces. Cada invocação nós vamos responder assim: transformai, Senhor, o nosso coração. Para que a Igreja ensine com clareza o valor dos bens eternos e ajude os fiéis a viverem com desprendimento e generosidade. Rezemos ao Senhor. Transformai, Senhor, o nosso coração. Para que os governantes promovam a justiça e combatam a ganância, favorecendo os pobres e protegendo os mais vulneráveis, rezemos ao Senhor. Transformai, Senhor, o nosso coração. Para que cada um de nós escolha os tesouros do céu, vivendo com simplicidade, com fé e com o coração voltado para o que tem valor eterno. Rezemos ao Senhor. Transformai, Senhor, o nosso coração. Faça no seu coração a sua prece, o seu pedido, de acordo com isso que nós escutamos do Evangelho. Acolhei, Senhor, as nossas orações de cada filho, de cada filha presente nesta Eucaristia. Acolhei os nossos pedidos, Senhor, as nossas preces, nossas orações, tudo aquilo que é para a edificação da nossa alma, da nossa salvação, da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Vamos dar continuidade com a história do nosso padroeiro São Luís Gonzaga. O amor que transforma, São Luís Gonzaga e a nossa vida cotidiana. A vida de São Luís Gonzaga se revela hoje como um convite renovado à pureza de alma, à penitência, ao sacrifício, à renúncia de si e a um amor entregue a Deus. Mas como podemos fazer da sua vida um exemplo para a nossa? Não seria uma forma tão radical de vida ultrapassada, sobretudo em um mundo que não aceita mais ouvir nada que contrarie os seus instintos e impulsos. São Luís viveu uma pureza heróica, mantendo-se casto desde criança, mas foi exatamente esta virtude angelical que no coração do Colégio Romano se tornou farol para seus irmãos. Sua castidade não foi apenas ausência de pecado, mas um estado de alma profundamente emanada de Deus, que vivia já nesta terra como se estivesse no céu. Nos tempos atuais, em que a castidade é ridicularizada e a sexualidade desordenada, se converteu em norma cultural. São Luís se ergue como um farol que ilumina o caminho de volta à integridade do coração. Não se trata de um moralismo estéril, mas de liberdade interior, verdadeira, aquela que torna o homem senhor de si, capaz de amar com pureza e servir com inteireza. No padroeiro da juventude, vemos a possibilidade concreta de viver uma vida luminosa, serena, fecunda, pois ele mostra que o corpo pode ser templo,
que os afetos podem ser ordenados e que o amor mais forte é o que sabe esperar e se ofertar. Para o mundo fragmentado pelo desejo e pela pressa, a pureza do jovem jesuíta é um testemunho de que é possível, sim, viver com o coração limpo e os olhos voltados para o céu, sem deixar de amar intensamente, mas com o amor redimido. Castidade não é repressão, é antes liberdade interior. Uma alma livre da escravidão dos instintos, capaz de escolher Deus antes de qualquer prazer imediato. Um comentário deve ser feito a respeito de suas penitências. São Luís praticava jejuns extremos, austeridades e mortificações corporais. Tudo isso sempre foi orientado por uma espiritualidade profunda. Tudo era sempre alimentado por amor, não por ostentação. É preciso ressaltar que suas penitências estavam sempre de acordo com o estado de vida em que ele estava inserido. A vida religiosa, como é de se deduzir, permite mais concessões que a vida laical, de pessoas que precisam trabalhar todos os dias. Isso invalida seus esforços como exemplos? De forma alguma. Nos dias atuais, precisamos resgatar a dimensão da penitência, mas de forma inteligente. Vale mais pequenas mortificações cotidianas, jejum, renúncia a redes sociais, orações incômodas, que nos ajudam a crescer em uma intimidade profunda com o Senhor, do que grandes sacrifícios que nos impedem de bem cumprir a vocação para a qual fomos chamados. É preciso renunciar voluntariamente a tudo que nos afasta da verdade, sejam coisas grandes ou pequenas, vaidades, ideologias de autoafirmação, projetos pessoais desenraizados do Evangelho. A boa renúncia deve, como no santo, gerar serenidade interior. Deve ser capaz de transformar o mundano em sagrado, santificar o século que estamos inseridos. São Luís, ao meditar sobre sua própria morte, enxergava o sacrifício não como perda. Se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo, e nos dá aqueles bens que desejamos dele receber. O amor a Deus alimentava toda a espiritualidade de São Luís. Ele dedicava horas à adoração eucarística diária, como preparações meticulosas pré e pós-comunhão, fazendo um profundo ato da presença de Deus todos os dias. Podemos fazer aqui um breve exame de consciência. Hoje, diante de tanta correria e superficialidade, estamos retomando esse caminho de frequência generosa à Eucaristia? Estamos nela alimento, força e o fogo do amor que nos fazem resistir aos enganos do mundo? Fiquemos com essas indagações. Cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor,
eu te ofereço este. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Oração número 2. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criaste, é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, rezando a uma só voz. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Naquela última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, dando graça novamente, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Valentim, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos dizer o nome dos nossos falecidos. Eles só recebem a missa que nós mandar para lá. E todos que adormeceram na esperança da ressurreição,
que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhe, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Luís Gonzaga e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Essa hora aqui, o nome técnico da liturgia chama doxologia, mas é o ofertório, né? Ou seja, tudo que nós fazemos e vivemos é por isso. Por isso que a gente estende a nossa mão direita e nos oferecemos juntos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Eu quero chamar as crianças, não sei como é que estão as crianças aqui no nosso festejo, criança, garantido mesmo. Olha, quem quer rezar aqui no microfone? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A oração do anjo, quem sabe? Aquela que é assim: Santo anjo do Senhor. É só os meninos. Tem que eu boto os meninos, os velhos que rezar. Mas é só os meninos, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. E a força humilhado, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renobre. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho,
e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Que a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, a terra serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguei os que estão humilhados, doasse aos pequenos, aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar nos teus filhos, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Dinhos do coração. Oi. Boa noite a todos. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por mais uma noite do nosso festejo do padroeiro São Luís Gonzaga. Queremos agradecer ao nosso padre, José Alberto, a equipe dos cantos, aos ministros, aos coroinha e a equipe de leitura. A comunidade Atoleiro está presente, levanta a mão. Uma salva de palmas para a comunidade Atoleiro. Seja bem-vindo. A comunidade Belém está presente? Está presente. Uma salva de palmas. Sejam todos bem-vindos. Após a bênção e o hino do padroeiro, tem a nossa barraquinha, muitas comidas típicas e tem um leilão. Não é para ninguém ir embora não. Vamos rematar joia. Tem um porco e tem um carneiro aqui também.
Comunidade Sambaibinha, está presente? Sejam todos bem-vindos. Salve de palma. Os responsáveis de hoje é a terceira equipe de liturgia, o Bíblia na Vida do Mercado, Comunidade Sambaibinha e pré-catequese. A parte social é a Comunidade Sambaibinha, Comunidade Atoleiro, Buritizinho, Cala Boca, Fazenda Novo Horizonte, Alisson Tontino, Paulo Tontino, os comerciantes locais, a Churrascaria Maravilha, Chácara Lemos, Herança Carvalho, Belém e Belos Ares. Amanhã terá missa novamente. Os responsáveis é o Bíblia na Vida da BR, a comunidade Canto Grande, a primeira equipe de liturgia da BR. A parte social será a comunidade Canto Grande, Rua Campos Belo, São Pedro, São José, Fazenda Igarapé e Fazenda Mato Escuro. Dia 28, no próximo domingo, também terá a corrida de rua de São Luís Gonzaga. As inscrições é somente R$ 25, serão feitas pelo site. Se alguém está fazendo a inscrição e não está dando certo pelo site, procurar a Núbia ou a Franciane. Terá a corrida para adulto e também para as crianças.